Boa tarde, 1h39 no Acre. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Gazeta Entrevista. Já apertou ali, senhor Laércio Biloto, mostrando as formas como você pode acompanhar o programa Gazeta Entrevista? Pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. E tem o WhatsApp, o número 999891042. Por esse número você consegue passar um WhatsApp para mim, porque hoje nós vamos conversar com a professora Rosana Cavalcante dos Santos. A professora Rosana já esteve conosco aqui várias vezes e ela é reitora do IFAC, do Instituto Federal do Acre, e está em festa, né? Eu acho que não é exagero dizer que toda a comunidade do Instituto Federal do Acre está em festa, inaugurou uma sede bonita que só da reitoria, com a presença do ministro da Educação. Falamos aqui sobre o assunto com a presença do ex-deputado federal Léo de Brito, semana passada. E, bom, o fato é que o IFAC demonstra uma capacidade de articulação e de força pouco comum, né? Vamos conversar com ela. Tem várias políticas públicas que estão sendo formuladas, pensadas, executadas ali no IFAC. É importante nós sabermos, afinal de contas, são recursos públicos, afinal de contas, pode ser o seu filho que queira fazer IFAC, pode ser o seu sobrinho, o seu neto. E a pessoa que conduz essa política pública está aqui conosco hoje. É importante você colaborar com dúvidas ou com críticas. Só lembro que a sua crítica, por mais forte que ela seja, não lhe autoriza a ofensa. Se você respeitar isso, pode dizer o que você quiser. Mas antes de eu chamar a professora Rosana, tem um recado, principalmente para você que quer sair do aluguel ou fazer um bom investimento. A Hiper Empreendimentos está com ótimas opções nos bairros monitorados. Uma inovação com a estrutura de um condomínio fechado, mas sem pagar o condomínio, com pista de caminhada, playground, bitênis e outros benefícios. Aproveite para comprar agora, enquanto estão em lançamento, porque fica com preço menor. Para maiores informações, o telefone é o 3214-1000. Tá certo. IP, 45 anos, apaixonada por você e por Rio Branco. Vamos a ela então, professora Rosana, seja bem-vinda ao Gazeta Entrevista mais uma vez. Obrigada, Itaã, sempre um prazer estar aqui com vocês, conversando, falando no Gazeta Entrevista para a comunidade acriana. Queria que a senhora me falasse a respeito do IFAC, no sentido, a sede da reitoria. Eu imagino que, claro que é sempre bom você estar num ambiente como aquele, bonito, não é? Claro que é importante, mas me chama a atenção, por exemplo, me chama mais a atenção a sede do antigo Colégio Agrícola, antiga Escola da Floresta e agora uma nova unidade do IFAC. Me parece que ali a presença do IFAC fica mais próxima de um público muito especial, né? Perfeito, tá. Bem, primeiro dizer que realmente a inauguração da reitoria era um grande sonho, porque era a última estrutura que faltava para a consolidação do Instituto Federal no Acre. Por quê? Porque hoje nós temos 7 unidades, na verdade 7 com a reitoria, porque nós temos 6 campi. Um deles, a Transacriana, que a gente vai inaugurar também. No caso da Transacriana, é um campus. No dia da inauguração, eu tive o prazer de poder também, naquele momento festivo, assinar um termo de cooperação, que esse sim é um grande marco para a sociedade acriana. Todo o ensino médio da Transacriana federaliza, vai para o IFAC. Então esse foi um momento muito importante. A gente já estava nas tratativas, né, com o secretário de Educação, com o Aberson, e já tinha tido reunião com a comunidade dentro da estrutura do nosso novo campus, mas agora é público, né? Então, o ano que vem, 2024, a gente já começa com o nosso processo seletivo aberto para todos os meninos que estiverem no último ano do ensino fundamental, ou seja, indo para o ensino médio, todos, da Transacriana inteirinha, né, até lá os 52, né, enfim, até a pontinha, todos vão ser nossos. Então, é um momento de comemoração, realmente, de dizer, olha, e eu falei para o ministro isso, no nosso auditório tem todas as unidades, foto das unidades. E imagina, para uma reitora ter o prazer de dizer que, né, em 13 anos, todos os campi terão sede própria. E agora a gente inaugura, por último, a reitoria, que a gente pagava em prédios alugados
quase R$ 1 milhão, que agora retorna para o Instituto para ensino, pesquisa e extensão. Então, né, a gente realmente está muito feliz com tudo isso. E eu me lembro, por exemplo, que uma parte da administração do IFAC funcionava ali em frente à Igreja Santo Inês, aquele prédiozinho apertado ali, né? Agora, parte dele. Parte dele, exatamente. E agora vocês estão numa sede bonita ali. Sim. Fica ali na antiga pista do aeroporto, né? Fica ali era no finalzinho da pista ali. De frente exatamente para o Arena da Floresta, ao ladinho da CGU, e num lugar privilegiado, porque a gente tem o acesso da Terceira Ponte e a gente tem, né, a Via Chico Mendes toda. Então, assim, na verdade, é a reitoria mais bonita do Brasil. Assim eu falo, mas o ministro também fala. Ah, é? Ele falou? Mas realmente, é lindíssima. E o mais importante, a qualidade hoje de trabalho que os nossos servidores têm, porque, e eu falei ontem com eles, a gente teve reunido para comemorar o Dia do Servidor Público, eu falava para eles que é altruísta. A gente sempre trabalhou para que os campi tivessem a sua sede própria. E por mais que a gente tivesse condições não tão adequadas, todo mundo entendia que a prioridade era os campi, eram os nossos estudantes, né? E aí depois que a gente construiu todos os campi, que estava tudo certo, a gente falou, agora é a nossa vez. E aí a gente recebeu a emenda parlamentar, né? Em 2020, era uma bancada, a bancada parlamentar da legislatura 14-18, né? Todos aqueles parlamentares, eles colocaram uma emenda de bancada de 10 milhões para o Instituto Federal do Acre. A obra toda ficou em 14,5 milhões. O IFAC colocou 1,5 milhão a mais e o MEC, o restante, 3 milhões. E aí a gente tem tudo, auditório, refeitório, salas para reuniões, né, outras, todos os setores, as pró-reitorias, diretorias sistêmicas, a TI, um bloco inteirinho, estacionamento amplo, é lindíssimo. Não sei se você já conhece, tem que ir lá. Não, conheço só passando em frente, mas eu vou tomar um café lá. Vá lá, por favor. Queria saber as impressões em relação à participação do ministro, o que fica de efetivo da vinda dele por aqui. Perfeito. Bem, primeiro que é preciso dizer que quem vê o Instituto Federal do Acre hoje, nesse momento festivo, de expansão, com prédios lindos, acha que é só felicidade, que foram só flores. Não. Inclusive no meu discurso, que está no site lá, que eu fiz questão de pontuar as dificuldades que nós tivemos, né? Todas, das mais diversas, de corte de orçamento, né? Nós hoje, o IFAC, nós somos o segundo menor orçamento do Brasil. Por isso, a rede federal se orgulha tanto do Instituto Federal do Acre, porque, apesar disso, nós conseguimos construir todas as estruturas completas. Eu falei para o ministro, não vai ter nenhum aluno aqui dizendo, precisamos de um refeitório, porque as estruturas todas dos campi têm. E, por último, essa reitoria, né, entregue à sociedade acreana, porque é um prédio administrativo, mas são ali que são pensadas as políticas para todas as nossas unidades. Então, eu dizia para o ministro, a gente aqui, hoje, na inauguração da reitoria, a gente marca, né, um momento muito importante de dizer, a educação profissional no estado do Acre, ela é legítima, ela se sustenta, ela é uma política de Estado, passamos por vários governos, estamos aqui firmes e fortes e representamos nesse Brasil profundo o que tem de melhor na educação profissional. Por quê? Porque hoje é reconhecido pela população acreana o trabalho de qualidade que nós fazemos, do ensino médio à pós-graduação. E está entregando a reitoria num prédio tão bonito, porque uma coisa é você ter uma estrutura igual a todas as outras, a outra é você ser destaque, mesmo com tantas dificuldades. E no meu discurso eu falava, e superamos tudo isso. E hoje a gente mostra que, e aí muito importante, a gente vai expandir. A gente poderia estar dizendo, olha, a gente precisa consolidar. Não. Hoje a gente fala para a sociedade acreana e para o ministro da Educação. Ministro, a gente precisa colocar mais campi aqui no Acre. A gente precisa dar mais oportunidade para quem precisa. Desde o isolado até os outros municípios que ainda não têm uma unidade. Perfeito. Olha, para que você perceba como a comunidade está atenta a isso, o Isaías,
Ele está te perguntando o seguinte, passa por ali, vê aquele prédio bonito, e aí ele pergunta, olha, boa tarde, nessa sede do IFAC, no 2º Distrito, vão funcionar cursos? Pois o 2º Distrito necessita e muito. E aí? Quando a gente fala em 2º Distrito, a gente pensa em Cidade do Povo também, né, um pouquinho mais distante, mas a gente pensa em toda uma região que pode sim receber, e é nisso que eu estou falando. Quando eu tive com o ministro, eu conversei sobre isso. Ministro, hoje é um prazer recebê-lo aqui, mas o senhor não vai ter lá mais de 1000 pessoas, ninguém gritando, falando das estruturas, do que está faltando, do que já tem. Mas a gente vai ter uma população dizendo, queremos mais. Queremos mais campi. E aí ele mesmo e eu anunciamos a expansão. Ele anunciou a expansão, não sei se vocês lembram, então teve a primeira expansão onde foram criadas as primeiras unidades. A segunda expansão, aonde foi criado exatamente o campus da Baixada do Sol e o campus lá de Chapuri, que era um avançado, passou a ser um campus maior. A terceira expansão vai sair, agora com o presidente Lula, vai ser anunciado por ele. E o que vai acontecer? Nós nos antecipamos. A gente tem uma proposta no Instituto Federal do Acre para a criação de mais novos campi. E assim, respondendo ao Isaías, sim, a gente está pensando para esse lado de cá, sim. Onde vai ser no lado de cá? Não, a gente tem a proposta. A gente pensa em atender, sim, lá na Cidade do Povo, toda essa região, mas a gente vai abrir mais 3 outros, né, estrategicamente pensados por desenvolvimento da regional. Então, assim, eu não vou dizer, Isaías, vai ter um exatamente aqui neste lugar. Por quê? Porque os editais, o que se avalia? E olha só como é importante você estar sempre junto das tomadas de decisões. Eu participei do grupo do GT que elaborou os critérios para a criação dos novos campi. Então, eu sei muito bem que é muito importante a participação das prefeituras. Então, o governo federal nem sempre consegue, já de imediato, o recurso para que sejam construídas as estruturas. Então, a gente precisa entender, e aí a gente já fez um mapeamento aqui no nosso estado, que estruturas podem ser utilizadas para o funcionamento provisório até que seja construída a nova sede, ou o contrário, a gente já tem aquele prédio redondinho, perfeito, para que a gente possa se instalar. Então, as coisas também não podem demorar uma eternidade. Quando se anuncia, participa-se do edital, eu já tenho que ter a proposta. Eu falei para o ministro, ele falou assim, mas você é rápida? Eu falei assim, não, eu estou pensando no povo que precisa disso aqui muito rápido, ou seja, precisa de educação de qualidade, do Instituto Federal do Acre, aqui funcionando, né, já a partir do ano que vem. Lula não esteve aqui na inauguração, isso te frustrou um pouco? Olha, é óbvio, primeiro que o presidente Lula foi, a gente tem que ter essa clareza, ele foi o criador de tudo isso. No meu discurso eu falei, um visionário que tornou das políticas públicas mais importantes desse país. Levou a educação profissional, hoje nós somos 700 campi, para o interior desse Brasilzão. Então a gente tem que entender que um presidente, né, que é o criador, que é o pai de tudo isso, a vinda dele aqui representaria para toda a rede, viu? Não era só para a população acreana, não. Um prestígio a mais. Mas, como eu estou em contato direto com a equipe dele, sempre dizendo, professora, vamos ver essa data. Então, eu entendo sim que... E aí ele teve a cirurgia, não pôde vir, e a representação dele através do ministro, eu fiquei bem feliz. Óbvio, o presidente Lula vindo será uma grande honra. Inclusive, eu até estava contando para você que a gente ainda tem 2 estruturas para inaugurar, né? Que eu iria inaugurar no dia da reitoria, né? Quais são mesmo? A Transacriana, a escola da Transacriana, que você começou falando, que é um espaço lindíssimo, que ela está toda reconstruída, e o campus, que em 2019, lá em Cruzeiro do Sul, o bloco administrativo inteiro foi consumido, né? Pegou fogo. Ele foi todo reconstruído, então é uma reinauguração de um prédio e um campus agrícola. E aí eles falaram, professora, inaugure só a reitoria, que continua nos planos do presidente vir ao Acre para inaugurar. Mas eu vou falar bem da verdade, eu estou bem feliz com a presença do ministro, ele trouxe essa mensagem do presidente da República e eu entendo que tudo tem a sua hora. E, olha, concorrer a uma agenda presidencial não é fácil. Não é fácil, né? E principalmente ele estando se recuperando de uma cirurgia. Olha, eu queria que você detalhasse isso que você falou agora,
muitos pais, muitas mães te ouviram e ficam de orelha em pé, já ansiosos, né? Quando você fala que a comunidade da Transacriana, os jovens ali da Transacriana, vão poder estudar ali naquela escola, e vão ser alunos federais, isso cria uma expectativa danada. Então, eu queria que você explicasse melhor como é que vai funcionar isso, Rosana. Aquilo ali era do governo do estado do Acre, houve uma sessão para vocês, imagino, e aí vocês fizeram, olha, o governo deve ter falado, olha, eu cedo o espaço, mas você assume os alunos. Como é que foi essa conversa com o estado? Primeiro, por incrível que pareça, não foi fácil a negociação, todo o processo, porque são várias etapas. Uma coisa é você ter e lá no caso era uma estrutura que estava muito deteriorada, né? Então a gente entendia que continuar com o nosso campus lá na Baixada do Sol, a gente não ia ter condição de expansão. A gente ia continuar ali com 400 alunos, correndo o risco de a cada ano ter inundação, e a gente passou por isso, né, passa por isso todos os anos. Então, na hora em que a gente enxerga a Escola da Floresta, e eu vou te falar, Ita, confessar aqui, antes mesmo de eu entrar no IFAC, eu sempre entendi aquele espaço, aquela estrutura sendo do Instituto Federal do Acre. Mas aí a negociação, ela demora um tempo. E aí, no governo do Tião, a gente começou as tratativas. Na verdade, o Cibá Machado, há muito tempo, ele levou uma lista com uma assinatura de 1000 pessoas. E aí ele falou, reitora, eu trouxe esse abaixo-assinado aqui para a senhora para pensar na possibilidade de uma mudança lá para a Transacriana. E eu já tinha sempre, né, um entendimento da Escola da Floresta, porque ela foi uma escola agrícola no passado. Foi, colégio agrícola. E modelo, e depois referência, né, na educação profissional, lá naquele espaço mesmo. E o que eu pensei? Olha, para que a gente possa ir lá para a Transacriana, que é aquilo que eu te falei, a gente precisa ter um espaço, né? Mesmo que seja para reconstrução, reforma. E aí, com esse abaixo-assinado, eu fui, né, no Tião, isso lá em 2016, no meu primeiro mandato já eleita, né? E do 16 até 18, no finalzinho do mandato, né, o Tião passou a Escola da Floresta para o Instituto Federal do Acre. Inclusive, é uma das exigências para você poder utilizar uma estrutura, né, que não seja a construção de base, ela precisa estar no nome do Instituto Federal do Acre. Foi isso, foi feita uma cessão, agora uma doação. E aí o que aconteceu? A segunda luta, consegui recurso para reestruturar tudo aquilo. E era difícil, porque as pessoas iam na televisão e diziam, olha como está isso aqui abandonado. A gente tinha acabado de pegar e ainda estava atrás dos recursos. E lá a gente recebeu recurso de emendas individuais de vários parlamentares, recurso do MEC e do próprio Instituto Federal. Hoje, o que a gente tem? E foram 3 etapas. Então a gente reconstruiu primeiro a parte administrativa, primeiro a gente fez toda a fundação de coisas importantes, energia, água, estação de tratamento de esgoto, toda a base. Depois a gente construiu a parte administrativa. E por último agora, todas as salas de aula, biblioteca, enfim, refeitório, quadra poliesportiva. Finalizamos isso. A última e 4ª etapa é a construção do dormitório, que é a que falta, mas a gente já também está negociando. Quantos alunos vão ser acolhidos ali? Pois é. Isso é o que é maravilhoso. Pergunta para responder a todos os pais. Porque a gente não vai receber só aluno da Transacriana, vocês entenderam, né? De todo o estado, quem vier para nós. A gente tinha no antigo prédio a capacidade de receber 400 alunos. Lá receberemos 1.300 alunos. 1.300? Sim. Já começamos com 800. Entendeu? E a partir de quando? 2024. E a seleção para isso? É isso que agora então, é a tua pergunta. Vamos fazer o seguinte, porque eu já estou levando caramba aqui. Vamos para o intervalo, na volta você detalha isso. Importante essa conversa, a gente vai continuar a entrevista com a reitora do IFAC, Rosana, aqui com a gente.